Boa tarde. Meu nome é Joaquim Silveira, né? Eu sou advogado de carreira e ultimamente me especializei em dois ramos de direito, qual seja na área do direito tributário, especialmente na recuperação de tributos. E na área de direito bancário, as revisões financeiras, que inclusive ela se aplica também a outros tipos de contratos que envolvem cifrões. Bem, eu fui advogado procurador do INSS durante 13 anos, de 1992 a 2005, e ao mesmo tempo eu lecionei no CEUNSP, através do qual eu mantinha contato com uma comunidade de professores, inclusive da PUC Campinas principalmente, e de outras universidades também. Isso foi um pouco antes de eu ter sido procurador, e mesmo depois nós mantivemos esta pequena comunidade para trocarmos ideias através do ensino. E na época eu lembro que nós escolhemos algumas teses de direito tributário cujos altos valores agregados elas teriam um forte impacto na economia através da otimização do fluxo de caixa das empresas contribuintes. Então, isso foi quase 200 teses, e mais adiante nós vamos verificar as quais chegaram nos tribunais superiores ou mesmo nos tribunais regionais e foram formando jurisprudência favorável ao contribuinte. Então, na época, eu estava no governo, mas eu participei ativa e principalmente para o desenvolvimento das teses do indébito sobre as contribuições previdenciárias, sobre verbas que não são, muito embora seja faz parte do contrato de trabalho do empregado com o empregador, mas não constitui salário, não significa que aquilo seja salário. E mesmo assim, a comunidade empresarial, o contribuinte vem pagando as contribuições previdenciárias de 20% sobre essas verbas que não constituem salário do empregado. De modo que, a partir da Constituição de 1988, alguns tributos passaram a ser questionáveis sobre o indébito, sobre se era realmente devido ou em que patamar eram devidos. E aí, logicamente, os tributaristas, eles formularam essas quase 200 teses e começaram a ajuizar ações. Aí era inicialmente quase uma aventura do contribuinte corajoso, destemido em face do fisco, porque a partir de 88, com a nova Constituição, tornou-se duvidosa a incidência de certos tributos sobre a atividade econômica. Então, uma das teses foi justamente o indébito previdenciário das contribuições sobre as verbas que não constituem salário do empregado, do colaborador. E isso foram décadas de tramitação. Nós estamos aí há 32 anos da promulgação da Constituição de 88, que já está muito remendada, digamos, por emendas constitucionais, formas de interpretação, mas das quais algumas teses chegaram aos tribunais superiores, outras, como eu disse, aí depois de quase 20 anos, cerca de 20 anos de tramitação, chegaram aos tribunais superiores e aos tribunais regionais e vêm sendo decididas em favor do contribuinte, ou seja, aquilo não é devido
ou aquilo é devido até um determinado patamar, está sendo pago a maior. De modo que dessas muitas outras teses que a comunidade jurídica levou essas grandes teses aos tribunais, e recentemente algumas delas foram julgadas pró-contribuintes e vêm sendo julgadas pró-contribuintes, e algumas já chegaram aos tribunais superiores, como eu falei. Então, eu me lembro que uma das preocupações dos procuradores, inclusive a mim, era justamente a modulação de decisões em que o governo fosse vencido nos tribunais em tais teses, o que implicaria apenas a correção da situação tributária a partir da decisão final. E sem falar nas restituições de valores em épocas anteriores. Mas, curiosamente, e principalmente uma das questões que está no Supremo, é objeto de repercussão geral, onde o governo foi vencido, a comunidade de procuradores insiste num determinado embargo de declaração daquela decisão suprema, modular os efeitos dessa decisão, já que o governo foi vencido, para que o governo não seja obrigado a restituir os valores recolhidos com atualização, juros, etc., do quinquênio anterior, ou seja, nos 5 anos retroativos ao ajuizamento de uma ação por parte do contribuinte. Então, acreditamos que esta modulação não será dada e restará aí aberta a oportunidade de os contribuintes, pessoas jurídicas, empresas, venham a ter essa restituição dos 5 anos retroativos também, além de corrigir a situação desse recolhimento a partir de agora, mediante uma liminar. De modo que esta matéria ela está para ser julgada, os embargos de declaração propostos pelos procuradores em abril desse ano, 2020. Então, uma certa urgência do empresariado brasileiro, dos contribuintes que têm esse direito, recorrerem ao judiciário, ajuizar uma ação, porque se acaso module a matéria, ou seja, essa decisão só tenha repercussão a partir de agora, esse contribuinte reserva o direito de recuperar os 5 anos retroativos. Veja que é um grande lucro, entre aspas, para o fisco, porque ele recebeu durante toda a vida que o tributo existe e só vai restituir 5 anos retroativos. Significa um ganho de toda a vida menos 5 anos. Então, por isso nós estamos convocando esses contribuintes que têm esse direito. Então, nós estamos levando ao conhecimento desses contribuintes não atendidos aí eficazmente pelo SEBRAE, que tem essa missão, mas não está fazendo, e nem pelos grandes escritórios também de advocacia, de contabilidade. Vale dizer, o empresário médio e de pequeno porte, dizer a ele que eles também podem se valer dessas decisões. Portanto, a urgência em determinadas matérias, sob pena de arriscarem perder o direito dessa restituição dos 5 anos retroativos, mas assegurar o direito de ver a situação fiscal regularizada a partir de agora, deixar de recolher aquele importe que é indevido. Então, as teses que estão nos tribunais e que foram reconhecidos, se não estão nos tribunais superiores, pelo menos os tribunais regionais, já vêm consolidando uma jurisprudência iterativa, no sentido de realmente favorecer, porque de tantas teses, somente estas são
estão, de certa forma, seguras para que o empresariado brasileiro vá buscar nos tribunais a redução desses tributos e também a recuperação daqueles importes pagos indevidamente somente agora, então reconhecidos que foram indevidos. Então, o primeiro deles, interrupção imediata e recuperação dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição sobre a folha de salários dos funcionários. E com jurisprudência robusta, nós podemos, talvez até seja alvo de uma atualização isto, porque muitas outras teses devem ter chegado, muitas sobre outras verbas que não constituem salário do empregado, chegam aos tribunais também. Mas, até o momento que nós pegamos esses dados, nós tínhamos com jurisprudência já robusta que vale a pena ajuizar a ação, a contribuição previdenciária sobre o auxílio-doença, aviso prévio indenizado, 1/3 de férias, excedente de horas extras, auxílio-maternidade e auxílio-alimentação. Com jurisprudência em construção, e por isso que nós vamos aí no decorrer do tempo, nós vamos também dar uma atualizada. Mas jurisprudência em construção significa os tribunais reconhecendo o direito do empresário que vem recolhendo determinados tributos, dado razão ao empresariado. O governo tem sido vencido, mas a jurisprudência ainda está a nível de tribunais regionais federais, que é a contribuição previdenciária de 20% sobre o 13º salário e todos os seus reflexos, inclusive na rescisão. Diárias de viagem, férias indenizadas, vale transporte, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de transferência, adicional de função, ajuda de custo, ajuda à alimentação, benefício por entidade, bolsa de estudos, habitação, licença paternidade, participação nos lucros, convênios médicos, reembolsos médicos, quebra de caixa. Então, tudo isso, talvez até algumas dessas já tenham chegado a nível de julgamento final pelos tribunais superiores e é alvo, portanto, de uma atualizada que nós vamos fazer aí para poder colocar para a comunidade empresarial, comunidade de contribuintes. E mesmo inserida no mesmo fundamento, mas ainda há pouco ajuizamento, é o descanso semanal remunerado, a contribuição previdenciária sobre o descanso semanal remunerado. Bem, uma vez que o empresário resolva exercer esse direito de ação, quais são os documentos que nós vamos estudar? O resumo da folha de pagamento dos empregados dos últimos 5 anos e as GPS de recolhimento dos últimos 5 anos também. Isso nos dá o valor a ser recuperado e o valor a ser reduzido das próprias contribuições dos próximos meses, aí mediante uma eventual medida liminar do juiz do processo. A segunda tese, que vale a pena o empresariado buscar, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e a recuperação consequente dos valores indevidamente recolhidos no mesmo 5 anos retroativos. Como disse, o governo recolheu durante 30 anos, ou mais até, mas vai devolver 5 anos, o equivalente a 5 anos. É injusto? Talvez, mas é o que temos. A restituição de 5 anos. E não é pouca grana, não. São valores, valores vultuosos.
são verdadeiras fortunas. Para ter uma ideia, Magazine Luiza recuperou 250 milhões de reais. O governo tem aproximadamente 216 bilhões de reais para esse fim. Então, as empresas submetidas a essa sistemática de recolhimento, ele tem o direito de recolher o PIS e a COFINS, né? São o Programa de Integração Social e a contribuição previdenciária do COFINS, sem a inclusão da parcela relativa ao ICMS. Ora, ICMS não é dinheiro da empresa, não é receita empresarial, e sim do governo do Estado. É uma verba que está destacada na nota fiscal, mas que a empresa vendedora vai recolher aos cofres públicos do Estado o equivalente, aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, a 18% do valor do produto. Então, do valor destacado na nota é 18% do valor destacado. Então, vem destacado lá os 18%, que é uma verba que a empresa vai recolher para o governo do Estado. Não é a receita dela, né? Então, é evidente isso. Então, aqui, os documentos necessários são os livros de registro de ICMS. E também, aqui, vale dizer que esta tese, ela tem várias outras que estão nesse mesmo gancho. O IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado para as empresas, que a empresa industrial muitas vezes tem IPI na fabricação e ICMS na comercialização dos seus produtos. Então ele tem dois tipos de tributos, dois impostos federais para ser deduzido da base de cálculo da PIS e COFINS, que é uma contribuição. A PIS e a COFINS, ela soma para as empresas do lucro presumido 3,65% da nota de venda. Então, do faturamento aí, no caso, R$1 milhão, 36.500. Só que 180 mil não é da empresa. Compreende? Então, esses 3,65 devem incidir somente sobre o faturamento da empresa e não excluir os impostos, é lógico. Então, uma prestadora de serviços, por exemplo, ela tem aquele recolhimento de muitas vezes 5%, como é aqui em Itu, 5% sobre a nota fiscal do serviço. É lógico que esse imposto, sendo do município, cobra-se, mas não é uma receita que vai para a empresa. Então há que ser deduzida os 3,65% desta verba que vai para o governo municipal. Compreende? Então é muita grana, pessoal. É muita grana, não dá para deixar passar em branco. E então, como eu disse, esse é um gancho que se aproveita também para o PIS e para o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E, como eu disse, são os documentos necessários que nós vamos analisar, são o livro de registro do ICMS, do IPI e do ISS, e as guias de pagamento do PIS e da COFINS. Né? Então, você está fazendo aqui o arquivo morto da empresa se transformar em divisas, em receitas. Uma outra tese é a recuperação dos valores recolhidos a título de ISS pelas empresas de locação de bens. Então, a empresa aloca, por exemplo, um maquinário, uma nota de locação, uma nota de prestação de serviço, né? E algumas prefeituras, muitas delas, cobram o ISS sobre essa nota fiscal. Isto é indevido. As empresas locadoras de bens móveis, eles vêm sendo submetidos ao pagamento do ISS, Imposto sobre Serviço, e, entretanto, não podem sofrer a incidência do referido imposto, visto que não se caracterizam como prestadores de serviços.
há inclusive manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade dessa matéria. Então, muito fácil, o empresário deve fornecer as guias de recolhimento do ISS retroativamente há 5 anos, que nós vamos buscar o não recolhimento desse imposto a partir de agora, mediante uma liminar judicial, e a recuperação dos ISS pagos durante os 5 anos retroativo. Compreende? Pode representar divisas. Outro também que vale a pena é a recuperação e aproveitamento de crédito de ICMS oriundo de operações gravadas com a substituição tributária. E aqui, por exemplo, as refinarias de petróleo, vou fazer um exemplo. Como substitutas tributárias, além de recolher o seu ICMS, retém o imposto devido pelos postos revendedores de combustíveis até a chegada do produto ao consumidor final, o que caracteriza o regime de recolhimento chamado substituição tributária. Agora, essa sistemática para o recolhimento do imposto no início da cabeça da circulação, daquela cadeia que se forma, parte-se de uma base de cálculo presumida através de uma pauta fiscal que não corresponde ao valor real na saída da mercadoria, o que gera um recolhimento a maior do imposto, já que o tributo deveria corresponder ao fato gerador realizado pelo substituído. Então, ele vai vender, ele comprou 1.000 litros de petróleo, ou 1.000 sacas de arroz, por exemplo. Ele vendeu 800 litros de combustível. Por que houve perda? Então, o imposto que ele pagou na saída, na recebida dessa mercadoria, na fonte, ele pagou a fonte, ele tem que restituir aqui, sobre aquele produto que ele não faturou, que ele não vendeu. 1.000 sacas de arroz, vendeu 880, 120 ele não vendeu, perdeu, houve perda, digamos, é uma forma. Então ele tem que ser recuperado desta diferença de ICMS, tem que ter esse aproveitamento, e isso retroage também a 5 anos retroativos do ajuizamento de uma ação nesse sentido. Então, finda que o contribuinte substituído, no início da cadeia pela refinaria, no caso que eu citei, suportando o maior imposto, passa a ter crédito perante o Estado, originado a partir dos seguintes itens: da tributação antecipada do combustível ou do arroz, seja lá o que for, em virtude da evaporação, por exemplo, no caso do combustível, em virtude da perda, por exemplo, de um cereal, né? E também da inclusão na parcela de preço específica na base de cálculo. Pegando aqui os documentos necessários, como eu disse, das cópias das referidas notas fiscais de entrada, retroativamente até 5 anos, você tem exatamente o que foi vendido, né? As notas fiscais de entrada, as notas fiscais de saída. Você tem exatamente o que foi vendido e o que foi eventualmente perdido nesta cadeia de circulação. Não sei se qual seria o valor dessa recuperação. Acredito que baixa a recuperação, mas é um direito. Nós não podemos deixar de falar sobre isso. Outro, a recuperação de valores recolhidos a título de ICMS oriundos da substituição tributária na aquisição de combustíveis para venda a consumidor final, ICMS frota própria. Então, aqui o mesmo exemplo: há distribuidores de combustíveis extraordinariamente revendem seu produto
diretamente a empresas que consomem grande quantidade de combustível. Tem muitos casos. Ocorre que o ICMS, incidente sobre combustíveis, que é recolhido antecipadamente pela refinaria, que é o contribuinte substituto, é calculado como se fosse haver a circulação da distribuidora para o revendedor varejista. Compreende? Contudo, este comprador, ele vai consumir em frota própria. Né? Então, o que decorre daí? Ele não vai comercializar. E, de modo que a distribuidora, para o revendedor varejista, não vai haver do varejista para o consumidor final. Assim, vendendo, a distribuidora diretamente ao consumidor final, usualmente empresas de transporte, grandes transportadoras, por exemplo, deixa de existir o último elo da cadeia de circulação. Revendedor varejista para o consumidor final. Então, o que decorre aqui? A base de cálculo presumida para incidência de ICMS leva em consideração toda a cadeia, inclusive aquela que na prática não vai ocorrer, não ocorreu. E isso gera um crédito para as distribuidoras, que são juridicamente as contribuintes de fato do imposto, como decidiu o STJ. Quais são os documentos necessários nesse caso de frota própria? A cópia de notas fiscais de aquisição de combustível para consumo da frota, relativamente também aos últimos 5 anos. Vejam, eu estou falando aqui somente daquelas teses cujos tribunais têm dado ganho de causa ao contribuinte, às empresas. Consequência disso é deixar de recolher e colocar dinheiro em caixa, através de compensação ou através mesmo de precatórios, etc., forma de executar o governo que vai, no caso, aí se tornar devedora perante o seu contribuinte. Não estamos falando de teses que teriam que começar uma tramitação agora, uma nova tese, porque você acha que é indevido, você acha que está pagando demais imposto. Então nós iríamos criar uma tese que vai tramitar durante 20 anos. Nós estamos pegando as teses que já sofreram tramitação, já passaram por todos os tribunais e estão sendo consideradas favoravelmente ao empresariado brasileiro, ao contribuinte brasileiro. Uma outra aqui. A recuperação do ICMS substituição tributária paga maior devido ao aumento da pauta no mesmo exercício em que publicado o ato majorador pelo fisco. Então, o ICMS, tributo que incide sobre operação geradora de circulação de mercadoria e serviço, né, é exigido com base no valor da mercadoria à época da operação. Já o ICMS em substituição tributária, por ser cobrado antes da operação que lhe dá causa, tem como base de cálculo o valor presumido de venda do consumidor, a venda do intermediador, do varejista, no caso, ao consumidor final. Compreendem? Esse valor é determinado pelas autoridades administrativas, o fisco, portanto, o governo, com laço em pesquisa e mercado. Mas isso nem sempre corresponde à realidade. Então, tensionando acompanhar a dinâmica do mercado, as autoridades fiscais modificam o valor da pauta utilizada para o cálculo do ICMS-ST, a substituição, o que equivale a uma alteração na base de cálculo. Isso gera o quê? Uma majoração do gravame, do tributo, e não leva em conta a regra da anterioridade tributária.
que é constitucional, né? Segundo o qual o preceito que majorar tributo só poderá entrar em vigor no início do exercício financeiro seguinte, mas eles aplicam durante o exercício financeiro atual, no mesmo em que foi lançada o ato majorador. Então, de modo que, dessa forma, o cálculo do ICMS substituição tributária pela pauta majorada em vigor antes do início do exercício financeiro seguinte é inconstitucional, sendo devida a restituição do valor indevidamente pago, equivalente à diferença entre a pauta anterior e aquela que foi majorada, a pauta anterior e a pauta majoradora. Então essa diferença é recuperável. Tempo, 5 anos retroativo. Há muito tempo o fisco faz isso, mas é recuperável somente 5 anos retroativo à data do ajuizamento de uma ação. Os documentos necessários para ajuizar a ação, para pleitear esse direito já reconhecido: cópias das notas fiscais de aquisição dos produtos. Somente isso, nos 5 anos de exercício da empresa. Uma outra tese: recuperação dos valores recolhidos a maior, relativa à inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS substituto. O IPI, integrando a base de cálculo do ICMS substituto, pago pelos estabelecimentos e em destaque de IPI constante em nota fiscal de entrada na empresa. Que o texto constitucional, quando estabelece que o ICMS não inclui em sua base de cálculo o montante do Imposto sobre o Produto Industrializado, o IPI, em operação realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. Compreendem? Então, automaticamente é tributado pelo ICMS e pelo IPI. Então, o IPI tem que ser retirado da base de cálculo do ICMS. É meio evidente. Aliás, tudo isso que eu estou falando, por ser evidente, os tribunais têm reconhecido, né? Então, observa que sempre que uma determinada operação realizada por contribuinte do ICMS for também gerador do IPI, este IPI deve ser excluído da base de cálculo do ICMS. Ninguém observa isso. Está se pagando a mais. Então, muitos são credores do fisco e não estão sabendo, porque, como eu disse, o SEBRAE não dá esse atendimento. A mídia não diz que você se tornou titular de direitos sobre recuperação de verba. Aliás, o governo não quer devolver verba, a verdade é essa. E os grandes escritórios também não se incomodam com você, empresário, que fatura aí seu 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais mês, não é cliente para eles. Então nós estamos fazendo aqui um trabalho social, na verdade. Estamos explicando para você que você é titular de direito perante o fisco. Então, certo empresário disse: me convença disso. Ora, eu não estou lá no escritório dele para convencê-lo. Quem deve se convencer ou não é ele. Eu estou lá para dar uma aula sobre isso, para explicar que ele está fumando apagado, como diz, ou dormindo de touca. Não é verdade? Então eu levo a informação a ele e, mediante o fornecimento de alguns dados numéricos, o próprio computador dele, mediante a aplicação de uma tabela que nós fabricamos aqui, dá a ele o valor que ele tem para recuperar referente aos 5 anos retroativos e também o valor que ele tem o direito de deixar de recolher a partir do mês que vem, talvez, numa medida liminar no início do processo. Isso significa dinheiro que ele vai colocar em caixa a partir de agora. Compreende?
Então não é eu que tenho que convencê-lo. Eu não preciso convencer absolutamente ninguém. Eu sou obrigado a saber a matéria e levar a informação, tanto em sala de aula como em palestras, e como empresário que aí tem uma reunião conosco. Nós vamos lá para fazer uma reunião e explicar que ele é titular de um direito que ele não está sabendo. Quem deve se convencer é ele. Compreende? E os documentos necessários para excluir o IPI do ICMS? Cópias das notas fiscais de entrada retroativamente até 5 anos. Caso a empresa já possua levantamento de crédito ICMS em razão da substituição tributária, a cópia do levantamento substitui as notas fiscais de entrada. Normalmente, quando a contabilidade está em ordem, a gente tem isso aí, a empresa tem isso aí. Uma outra, recuperação da multa de 10% sobre o fundo de garantia em caso de demissão do empregado sem justa causa. Então, todos sabem que o fundo de garantia iniciou-se um contrato de trabalho novo, abre-se uma conta vinculada e naquela conta vinculada são feitos depósitos mensais referentes ao fundo de garantia, se não me engano, de 8% da base de cálculo. Embora o Supremo Tribunal Federal, antes disso, quando o empregado é demitido sem justa causa, ele vai receber da empresa o extrato do fundo de garantia que ele vai sacar lá na Caixa Econômica Federal e também o equivalente a 40% sobre aquele valor que se encontra depositado atualizado. Mas, até aí tudo bem, mas o governo sempre cobrou 10% desse valor também. Então a empresa paga 50%, 40% para o seu ex-colaborador e 10% para o governo. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de recurso que discute a constitucionalidade da cobrança do adicional dos 10% nas multas do Fundo de Garantia, em caso de demissão, aí, como eu disse, sem justa causa. E o que acontece aqui? Esses valores, eles podem ser recuperados judicialmente, visto que o adicional foi criado pela Lei Complementar número 110, lá do ano de 2001, para cobrir despesas especificadas da União, portanto, a recomposição determinada pelo Supremo nas contas vinculadas. Então, logicamente, faltou dinheiro para cobrir essa defasagem financeira daqueles planos do governo, do Plano Verão, Plano Collor, e aí o rombo foi orçado em 42 bilhões de reais. Ocorre que em 2007, então vocês entenderam, aqui o Supremo disse que a correção dos valores vinculados seriam recalculados pelo Plano Collor e Verão. Logicamente sobrou uma defasagem nos depósitos referentes ao Fundo de Garantia, de 42 bilhões. Em 2007, a Caixa Econômica Federal afirmou em ofício, remeteu um ofício, dizendo que a arrecadação da contribuição já estava sendo remetida ao Tesouro Nacional, porque as contas do Fundo de Garantia já não estavam deficitárias. Ou seja, aquele rombo de 42 bilhões já haviam sido compensadas por essa lei que cobra os 10% sobre o Fundo de Garantia depositado para cobrir essa defasagem. Já estavam cobertos de defasagem e os recursos arrecadados a esse título estavam sendo encaminhados para o Tesouro e não mais para a Caixa para suprir o Fundo de Garantia. Então, a cobrança chegou a ser extinta pelo Congresso em 2013. Mas essa proposta de lei que extinguia essa cobrança, ela foi vetada pela então presidenta Dilma Rousseff,
argumentando que o adicional não poderia ser cortado, porque os rendimentos, o equivalente a esse valor, os 10% sobre o fundo de garantia pago ao empregado, estavam sendo utilizados no financiamento de programas sociais como Minha Casa Minha Vida. Então, pelo texto do veto, observa-se claramente o desvio da finalidade para o qual a contribuição havia sido originariamente instituída. Em 2015, ao votar pela repercussão geral, o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, que foi relator do recurso ordinário, lembrou que o Supremo já analisou a constitucionalidade da contribuição no julgamento de uma ação direta de constitucionalidade, a 2556, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, à época. E, no entanto, segundo o ministro, a controvérsia contemporânea envolve definir se a satisfação do motivo pelo qual foi criada implica a inconstitucionalidade superveniente à obrigação tributária. Agora, o atual governo Bolsonaro, ele aboliu esta multa a partir de que tem vigência, aboliu o ano passado, como eu disse, pelo princípio da anterioridade, tem vigência a partir do dia 1º de janeiro deste ano, através de uma medida provisória que eu não tenho o número agora aqui. Então, a empresa já não recolhe mais, consequentemente deixou de existir o pedido de uma medida liminar para deixar de recolher, porque não está sendo mais cobrada. Mas, e as quantias pagas nos 5 anos retroativos, há 5 anos atrás até o presente momento, até 31 de dezembro de 2019, são recuperáveis. Tem milhares de ações ajuizadas, inclusive com pedido de liminar no sentido de obstar a cobrança, que agora não é mais cabível, mas os 5 anos retroativos são recuperáveis. Então, a toda evidência, creio eu, que essas ações que estão no Supremo vão ser favoráveis ao contribuinte e também, consequentemente, como os juízes e tribunais estão subordinados a partir da vigência do atual Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, os juízes e tribunais inferiores estão subordinados à decisão dos tribunais superiores em recurso repetitivo perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e em repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal, o STF. Quais são os documentos necessários aqui nesse caso? As cópias dos termos de rescisão dos contratos de trabalho e as guias de pagamento dessa multa de 10% sobre o fundo de garantia depositado e levantado pelo funcionário dos últimos 5 anos. Equivalente, veja bem, sobre os funcionários demitidos sem justa causa. Compreendido? Última. A revisão e recuperação do ICMS sobre a TUSD e TUST da conta de energia elétrica de cada consumidor brasileiro. Lembrando que, dentre todas essas teses que nós estamos falando hoje, essas duas aqui, tanto os 10% sobre o saldo do fundo de garantia levantado pelo empregado demitido sem justa causa, e também essa revisão da conta de energia elétrica, são teses aplicáveis também às empresas do Simples. As demais não, mas essas duas sim. Então, qualquer empresa, neste caso toda empresa que demitiu o funcionário, esteja ela no Simples ou não, ela era tributada com aqueles 10% sobre o saldo do fundo de garantia pago, levantado pelo empregado demitido sem justa causa. Isso também as empresas simples recolheram.
As demais teses para as empresas tributadas pelo lucro presumido, que é uma forma de tributação, e pelo lucro real. O modelo não cumulativo, que é o lucro real, e o modelo cumulativo, que é o lucro presumido. Ou seja, a presunção de lucro. Então, todas as teses são aplicáveis às pessoas jurídicas contribuintes pelo sistema do lucro real, não cumulativo, e do lucro presumido cumulativo. Essas duas teses, dos 10% sob fundo de garantia e a recuperação e a ICMS sobre a fatura de energia elétrica, são aplicáveis também às empresas simples. Esta exclusão de ICMS sobre a revisão da conta de energia elétrica, excluindo o ICMS dos serviços e das perdas setoriais, é aplicável até mesmo a consumidores, pessoas físicas. Uma residência, por exemplo, que tem aí seus 400, 500 reais de energia elétrica, tem ICMS a recuperar do governo do estado. Então o tema já é conhecido pelas turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que possui jurisprudência conflitante. A decisão mais recente é da segunda turma, que no dia 21 de abril, acho que do ano passado, se não me engano, decidiu que o ICMS não incida sobre o serviço de transmissão e o serviço de distribuição, que está destacado na conta de energia elétrica. E o consumidor está pagando isso. Essa decisão da segunda turma foi do estado do Mato Grosso. Então, resta consolidado o enquadramento, o entendimento, digamos, de que o fato gerador de ICMS só pode ocorrer pela efetiva entrega da energia elétrica e não do serviço ao consumidor. De modo que exigir ICMS sobre as tarifas que remuneram a transmissão, a distribuição, os encargos setoriais, é fazer incidir o tributo sobre fato gerador não previsto na legislação, o que viola o princípio constitucional, segundo o qual é vedado à União, aos estados, aos municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Assim são as súmulas do, acho que 391 e 166 do STJ. Então conclui-se que a base de cálculo do ICMS na conta de energia elétrica deve constar apenas sobre o preço da operação final, excluído o custo com a transmissão e com a distribuição da energia. O que você consome é energia elétrica, você não consome serviço de transmissão e distribuição. Aliás, a empresa fornecedora de energia elétrica, ela é obrigada a ter o serviço de transmissão e distribuição para poder entregar o produto na tua casa ou na tua empresa. Então, evidentemente, é absurda a cobrança de ICMS sobre algo que não é energia elétrica, que é serviço. E aqui nós temos o placar. Então você entra com o placar no STJ, se não me engano, 8 a favor do contribuinte e 3 a favor do governo. Então nós acreditamos piamente que o consumidor será vencedor nesse caso, em caráter definitivo. Então você vai falar para mim, mas então vou esperar a decisão do STJ. Veja bem, a decisão do STJ pode fixar que você só pode deixar de pagar ICMS na conta de energia elétrica sobre transmissão e distribuição a partir de agora. Ao passo que, se você tem um processo ajuizado, você deixa de pagar a partir de agora e recupera 5 anos retroativos a partir do ajuizamento da ação. E, por outro lado, o investimento que você faz para ter um número de processo com o seu nome ajuizado em juízo é muito reduzido, em vista do que você pode ser favorecido com a restituição dos 5 anos retroativos.
Compreende? Que você já pagou durante todo o tempo que você é consumidor de energia elétrica. Mas somente agora é que decidiu-se, ou seja, o placar lá em Brasília é 8-3 em favor do contribuinte. Então o investimento que é questão de o que, 100, 200 reais, para você, qualquer residência está dando 7 mil, 8 mil de recuperação. O investimento é mínimo e a chance de recuperação é de 70%, 80%, porque inclui os 5 anos retroativos. Quais são os documentos necessários para isso? A fatura, apenas uma fatura atual do seu consumo de energia elétrica. Fácil, né? Não vamos deixar dinheiro na mão do governo. Ele é muito mais útil na tua mão. Então, a quem se destina esse aparato? Na verdade, uma tecnologia jurídica que transforma o seu arquivo morto em dinheiro. Não é? Então, acredito que esteja esclarecida essa matéria, dizendo que eu sou membro filiado da Associação Brasileira de Contribuintes, portanto, tudo quanto é novidade, nós estamos antenados nisso. E o custo para você perseguir esse direito, como disse, é mínimo. Então compensa você intentar isso. Aqueles que já têm os seus prestadores de serviço, advogado, procure por ele, verifica se ele domina essa matéria e busca tudo que você pode recuperar do governo. E na próxima parada nós vamos falar sobre bancos, também, que é outro. Então, banco e governo é onde está concentrado o maior volume de recursos, de dinheiro. E nem sempre o serviço que o Estado nos presta é aquele serviço que você pode elogiar. Muito obrigado a todos, e fica aí a gravação para que a gente possa se servir dessa aula. Muito obrigado.